veja só, a questão 7 aí, não é? Da página 101, ok? É uma questão que tem o enunciado longo, não é? Parece ser uma questão difícil, ok? Mas se a gente pensar em termos de possibilidades, não é? A gente vai ver que não é uma questão, assim, muito difícil, ok? Então diz assim o enunciado. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né? Realizado em 2015, então foi o Enem 2015, era composto por uma redação, então uma redação, e 4 provas com 40 questões, 45 questões cada, certo? Quais eram essas provas? Linguagens, códigos e suas tecnologias, aqui é a prova de língua portuguesa, né? E língua estrangeira, e mais a prova de artes. Matemática e suas tecnologias, aqui é só matemática. Ciências da natureza e suas tecnologias, ou seja, química, física e biologia. Ciências humanas e suas tecnologias, né? História, geografia, sociologia e filosofia. As questões das provas eram de múltipla escolha, com 5 alternativas cada. O item que apresenta o número de possibilidades para responder as questões das provas do Enem nesse ano é. Então, diante dessa situação aqui, a pessoa, o candidato, ele vai ter quantas possibilidades de escolha das questões, dos itens das questões, né? Então a pergunta é essa, de quantas maneiras, trocando em miúdos seria assim, de quantas maneiras a pessoa pode marcar o gabarito, entendeu? Então, seria o seguinte, ó, eu vou desenhar aqui um gabarito só para a gente ilustrar o problema, não é? Aí eu vou dar uma adiantada no vídeo para não ficar muito cansativo. Bom, voltando aqui, nós temos aqui o gabarito já desenhado, né? Então esse gabarito vai servir para a gente, evidentemente, perceber as possibilidades que nós vamos ter de marcação desse gabarito, né? Nesse contexto aqui dessa prova do Enem, ok? Veja só aqui eu fiz para a gente contar as questões aí, linguagens, matemática, ciências humanas, aliás, ciências da natureza, ciências humanas e redação, tá certo? Quantas questões eu tenho de linguagens? 45. Matemática também, não é? Então, todas as 4 provas são 45 questões. Mais a redação, 45 com 45, 90, 90 mais 90, 180 questões. Aí por isso que aqui eu marquei, olha, número das questões, 1, 2, 3, aí pulei, né, porque evidentemente não tem necessidade da gente fazer todo o gabarito, 179, 180 mais a redação. Perceba que as questões aqui, olha, nós temos 5 possibilidades cada. Eu posso marcar ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D, ou a letra E. Então, para cada questão eu tenho 5 possibilidades. Tá certo? 5 possibilidades aqui, 5 possibilidades aqui, 5 possibilidades aqui também, pulando, né? Ok? 5 possibilidades aqui. Agora na redação, evidentemente, eu tenho apenas uma possibilidade, ou seja, a pessoa não vai escolher, não tem 5 redações para você escolher uma. Então seria aí 5 possibilidades, mas é uma redação só. Então uma possibilidade aí para a redação. Tudo bem? Então como é que vai ser a conta aí feita nesse problema? Vai ser o quê? É muito simples. Isso aqui vai ser o princípio fundamental da contagem. Pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter o seguinte: 5 vezes 5, não é? Vezes 5, vezes, não é? Aqui, ó. 5 vezes 5 vezes 1, que é no caso da redação, né? A questão é, esse 5, ele vai se repetir quantas vezes? 180, não é isso?
São 180 questões? Então, esse 5 aí ele vai se repetir na multiplicação, como produto, 180 vezes. E o que é que a gente faz quando um mesmo número se repete em uma multiplicação? O que é que a gente faz? A gente pode sintetizar essa multiplicação em uma estrutura que a gente chama de potência, né? Então, olha só, vai ficar assim, ó. Pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter 5 elevado a 180 vezes 1. Mas qualquer número vezes 1 é ele próprio. Então, isso aqui dá o quê? 5 elevado a 180. Beleza? Ok? Então, aqui está a resposta, né? Essa resposta aí, ela bate com que item do gabarito? Do gabarito da questão? Item D, né? Não é isso? Então, resposta correta é o item D. Ok? Veja que é uma questão relativamente fácil, né? Basta você aí pensar da maneira correta.